Fala pessoal, tô aqui para a gente relembrar, né, refrescar algumas informações aí. Muita gente, eu vejo nos grupos aí, o nosso grupo do Telegram, os meninos aí da mentoria, preocupados com a situação do coronavírus em relação ao vestibular, o NB e ao PAS-UNB, tá? Então eu tô aqui para a gente poder analisar algumas situações e vou colocar minha impressão, quais são as minhas impressões sobre o que pode acontecer, tá? Então nós temos dois cenários para analisar, que é o vestibular da UNB, PAS-UNB, mas também a gente pode ter o Enem aí para poder dar uma analisada. O que pode acontecer de cenário, possíveis cenários, tá? A primeira coisa, eu acho que primeira situação que a gente tem que falar é o vestibular da UNB, porque é o que está mais próximo, tá? O vestibular da UNB, a gente estava esperando para o mês de abril o edital. Eu tinha comentado com vocês que o edital provavelmente ele sairia por aqui, tá? Edital, inscrição, aquela coisa toda, normalmente é aqui que sai, tá? Que é aqui que costuma sair. E a prova do vestibular, eu tinha sinalizado com vocês que provavelmente seria aqui, né, em 5 ou 6 de junho, data provável. Tudo aqui é provável porque o edital ele sai em abril com as datas e aí a partir daí que a gente percebe as coisas. Beleza, pois bem. A gente já começou as mentorias tanto do PAS-UNB quanto do vestibular desde janeiro, então muitos estão estudando desde janeiro para o vestibular, para o PAS-UNB. Então falando primeiramente do vestibular. O que eu recomendo? Recomendo primeiro que não pare de estudar pelo seguinte. Eu acho que haverá uma prorrogação do edital. Pode até ser que o edital saia, mas a prorrogação da data da inscrição, de prova, eu acho que tende a ocorrer uma prorrogação. Pode ser que não aconteça, pode ser que eles lancem o edital, inscrição normal? Pode, mas eu acho que a chance maior é de ocorrer uma prorrogação das inscrições. Então, eu acho que esse edital aqui, ó, que sai em abril, eu acho que ele não vai sair mais em abril, eu acho que ele vai sair lá para o final de maio, início de junho, que é onde seria a prova. Eu acho que talvez muito mais provável esse edital ele aparecer por aqui, tá? Depois que a situação do coronavírus tiver mais, né? O pessoal tiver tomado as medidas, né? A precaução, a quarentena tivesse, né, com mais efeito. Então, até lá, aquela curva e tal, até lá a tendência, a especulação ali é que ela, final de maio, início de junho, ela comece a cair, né? Mas cada dia é uma notícia nova que a gente tem, mas essa é a expectativa. Então, a rede pública, a universidade está parada, a rede pública de ensino também está parado. Então, está tudo parado. O semestre na UNB ele começou praticamente com uma semana que ele tinha começado, parou tudo. Então, eu acho que, no máximo 2 semanas, eu acho que tinha ficado lá, então parou tudo. Então, eu acho que o semestre nem aconteceu ainda, o primeiro semestre, então nem tem condições de receber alunos para o segundo semestre, sendo que o primeiro semestre não aconteceu ainda. É a mesma coisa, a rede pública está parado. O primeiro bimestre estava começando, ali estava no meio ainda não, mas quase no meio do primeiro bimestre, e nem tinha acontecido. É uma situação atípica, né, que a gente está vivendo, mas a gente tem que perceber algumas coisas aqui. Então eu acho que o edital ele não vai sair do vestibular UNB, ele não vai sair aqui em abril. Dependendo do que acontecer em abril e maio, é que a universidade talvez vá tomar alguma decisão, algum tipo de posicionamento, tá? Ou se o edital sair em abril, eles muito provavelmente vão jogar inscrição, vão jogar prova para julho ou agosto, tá? Por quê? Não tem como realizar essa prova enquanto tiver esse período de quarentena, tá? Então, enquanto tiver o período de quarentena, não há que se falar em prova. Outra coisa, inscrição. O processo de inscrição, tanto do PAS quanto do vestibular, ele é um processo que demanda gente trabalhando lá no Sebrasp. Então, demanda pessoas ali, demanda um pouquinho de gente, um esforço maior. Mesmo que eles façam por teletrabalho, vai ter ali uma circulação maior de pessoas e tal. Então, por isso que eu acho que eles não vão lançar essa inscrição agora, e vão lançar a inscrição ou final de maio ou junho, ao longo do mês de junho, assim que melhorar a situação
do coronavírus. Então, até lá, pessoal, creio que não saia. Então, se você vai fazer o vestibular, acho difícil. Então, para muitos, olhando para o lado positivo, o que a gente pode aproveitar? Já que a gente está em quarentena, aproveitar para estudar mesmo, para se manter firme, focado, porque quem parar por agora vai ser automático. Quando retomar a situação, o edital já deve aparecer na sequência, tá? Então, quem parar de estudar nesse período de quarentena pode ter uma surpresa que, de repente, um edital sai aí já com data e vai começar a estudar de novo e já vai ter esquecido uma série de coisas. Então, tem que manter aí minimamente a rotina de estudo para que a gente consiga aí, não perder o foco, tá? Talvez você até reduza um pouco, ou talvez você até ganhou mais tempo para poder estudar mais. Quem está com as metas atrasadas, avançar com as metas de estudo aí. A gente é programado 20 semanas de estudo, mas pelo jeito vai acabar extrapolando. Eu acho que a gente vai acabar extrapolando um pouquinho mais em virtude de tudo isso, né? Então, esse é o cenário para o vestibular UNB. Creio seriamente que não sairá o edital em abril. Se não sair edital, não sai inscrição, não sai prova de habilidade específica. Vários vestibulares que estavam programados agora para abril estão suspensos, não vai ter prova, não tem como ter prova. Então, prova até enquanto houver uma situação mais séria do coronavírus, impossível. Então, eu acho que prova deve ser lá para julho, tá? Julho ou agosto, certo? Até porque quando voltar à normalidade da universidade, ela tem que vencer o primeiro semestre, para depois começar o segundo. Então, a gente não sabe como é que a universidade vai fazer, porque eu acho difícil ela iniciar com o pessoal do primeiro semestre e já chamar o do segundo, todo mundo embolado, porque não vai ter esse tanto de vaga, não vai ter esse espaço, talvez, para todo mundo na universidade, tá? Então, o pessoal do vestibular, acho que é isso que vai acontecer, tá? Então, não deve sair edital em abril, prova ou em julho. Os concursos públicos também estão suspensos, provas aí provavelmente de agosto em diante, tá? Dificilmente vai ter alguma prova até junho, julho, por conta da aglomeração, porque provavelmente ainda vai estar meio recente, tá? Há a expectativa até de aulas mesmo nas escolas, que as aulas em todos os estados, mas vou falar pelo Distrito Federal, que há uma expectativa em que a gente fique abril, maio e junho estudando de casa. O governo está até estudando possibilidades, a gente está vendo aí na mídia, na Rio de Janeiro, São Paulo, já está estudando como atender os alunos, como é que a gente vai tocar o ano letivo. O Distrito Federal não é diferente, já está há um tempão programando, já tem uma equipe trabalhando em cima disso, e nos próximos dias aí a gente deve ter novidade, e assim como a gente já tem os outros estados aí. Então, é isso, tá? Em relação ao PAS UNB, talvez afete menos, porque o PAS UNB, a prova inscrição é só em setembro e a prova em dezembro. Então, até setembro, a nossa expectativa é que, se tudo der certo, não teremos mais uma situação muito complicada do coronavírus. Então, se tudo der certo, é possível que ocorra PAS UNB no seu cronograma normal, que é a inscrição em setembro, prova somente em dezembro, e quem fizer a prova aqui, principalmente quem for do PAS 3, vai entrar só no ano que vem. Então, não teria problema assim com esse atraso do semestre letivo aqui de agora, desse ano letivo aqui agora. Então, eu acho que não vai afetar tanto. Por isso que tem também que se manter estudando, aproveitar a quarentena também para colocar o estudo, né, as metas semanais, colocar o estudo do PAS UNB em dia, tá? Enem também talvez afete menos, porque o Enem, tradicionalmente a prova ela ocorre lá em novembro, tá? Só que a inscrição do Enem normalmente ela ocorria aqui em abril. Final de março, início de abril, mês de abril, maio. Só que pode ser que eles prorroguem um pouco essa inscrição do Enem ou mantenha, mas que eu estou pensando aqui que não teria inscrição pelo fato da equipe que vai estar por trás, a equipe do MEC por trás ali, trabalhando em cima, que é muita gente. Eu acho que
talvez eles deem uma segurada nesse edital do Enem e até mesmo naquela possibilidade do Enem desse ano de fazer o Enem pelo computador. Eu acho que pode ser que eles deixem de lado essa ideia e pode ser que eles resolvam acatar somente essa ideia. E aí, né, deve estar estudando, o MEC deve estar estudando lá as possibilidades. Mas eu acho que o Enem, talvez a prova em si, talvez seja tão afetada no caso da época, né, porque é novembro, então está longe ainda para chegar lá. Então, talvez ali a inscrição do Enem sofra alteração em relação aos prazos, ali, o período, mas a aplicação talvez ocorra normalmente, ou na pior das hipóteses, jogando para dezembro. Isso se tudo der certo e a gente estiver livre do coronavírus até lá, né? Que tudo der certo aqui no primeiro semestre, segundo semestre vai estar mais normalizado. Então, esses 3 grandes eventos aí, vestibular UNB, PAS UNB e Enem, talvez o vestibular UNB seja o mais afetado nesse momento porque ocorre no primeiro semestre e seria para o ingresso no primeiro semestre. Então, eu acho difícil isso acontecer para o ingresso no primeiro semestre, no segundo semestre, enquanto essa prova não acontecer, e ela talvez não aconteça no primeiro semestre. Então a gente teria uma situação atípica aí de talvez ingressarem em setembro, ou talvez ingressarem em outubro, ou talvez ingressarem em janeiro. Tá? Não descarto qualquer possibilidade nesse sentido, não. Porque enquanto não tocar o primeiro semestre, não tem como iniciar o segundo semestre. Então, dependendo de como for feita essa recomposição das aulas, talvez eles não consigam fazer essa recomposição no segundo semestre assim de imediato. E aí jogue o vestibular, então, para o ingresso, né? Até faça a prova no segundo semestre, mas o ingresso para 2021. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, porque a gente não sabe exatamente nada com certeza aqui, porque tudo vai depender do andar da carruagem aí, tá? Então, mas essas são as minhas impressões iniciais. Primeira coisa, se manter estudando, até mesmo para se manter ocupado, para não perder o ritmo, porque se você perde o ritmo aqui e for levando nessa onda de ficar esperando, pode chegar ao meio do ano, você tem uma surpresa, eles marcarem a prova e você não está preparado. Então tem que aproveitar principalmente esse período de quarentena, para poder se manter firme minimamente ali para avançar. E os outros vestibulares a mesma coisa. Qualquer vestibular do Brasil no primeiro semestre acho muito difícil acontecer. Todos esses vestibulares muito provavelmente vão acontecer só no segundo semestre, se tudo der certo. Tá? Então, e lembrando que nas outras universidades também vai ter esse problema da questão do semestre, né? Não tendo terminado o primeiro semestre, não tem como ingressar no segundo semestre. Isso acho que vai afetar o SISU. O SISU e o ProUni do meio do ano eu acho que vai ser bem afetado em relação a isso, porque não dá para... Primeiro, não está rolando aula. A UNB, até eu li um relato hoje dos estudantes lá, que eles não querem que ocorra nem o online, as aulas online. Então, se não tocar nenhum e nem outro, a chance de convocação via SISU, que talvez esse entendimento ocorra para as outras universidades também, não ocorra chamada, segundo semestre SISU e ProUni, tá? Então, já estou destacando para vocês que talvez isso não ocorra. Isso deve afetar também as convocações do PAS UNB. Eu acho que dificilmente nós teremos convocações para o primeiro semestre, não faz sentido algum mais, eu acho que não tem, e todas as outras convocações ocorreriam para o segundo semestre. Então, quem estava próximo a ser chamado agora no primeiro semestre, eu acho que vai ser chamado todo mundo no bolo lá para o segundo semestre, que eu não faço ideia quando vai acontecer, tá? Então, quem está na lista de espera do PAS, eu acho que também vai passar por isso aí, e eu, se estivesse na fila de espera do PAS, estudaria para o vestibular, porque talvez não chame ninguém além das vagas já destinadas para o segundo semestre. Então eu já estudaria para o vestibular para não ter problema de, né, o vestibular deve ocorrer primeiro, é uma outra possibilidade que você tem, então eu ficaria de olho no vestibular nesse momento e não esperaria essa fila do PAS UNB mais não, tá? A não ser a do segundo semestre, né? A do segundo semestre, sim,
eles devem chamar, sabe-se lá quando, mas deve chamar essa leva do segundo semestre, porque é a outra metade das vagas, né? Então pode acontecer em outubro, pode acontecer em setembro, pode acontecer em agosto, tudo vai depender dos próximos dias aí, mas você tem que se manter ocupado, manter ali firme com o seu cronograma de estudos para já estar preparado para qualquer coisa, né? Para qualquer plano B aí que porventura acontecer. Beleza? Então a gente mantém aqui, a gente vai continuar postando os vídeos aí, a gente vai continuar postando os vídeos resolvidos, as metas também continuam, vão continuar sendo postadas, e a gente vai continuar postando aulas aí para colaborar com vocês na preparação, tá certo? Então abração, a gente volta com qualquer vídeo a qualquer momento aí.